Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para a última lição desse trimestre, último trimestre de 2023 e também deste ano letivo de 2023. Bem-vindo você que nos acompanha, que nos tem prestigiado até aqui. Nesta lição, nesse trimestre, nós estudamos sobre missiologia. Nós tivemos 14 lições, que é raro acontecer isto, ter 14 lições em um trimestre. E na primeira lição foi uma lição introdutória, depois tivemos alguns blocos, tivemos 4 blocos de lições. O primeiro bloco foi da lição 2 à lição 5, falando acerca de missões transculturais. O segundo bloco foi da lição 6 até a lição 9, onde foi tratado acerca do sustento e da manutenção dos missionários. O bloco 3 tratou quase que exclusivamente da janela 1040, onde ali está o maior número de pessoas a serem evangelizadas, a serem alcançadas, e onde está também a maior parte da igreja perseguida, está dentro da janela 1040. Portanto, as lições 10 e 11, elas se completam. E por fim, o último bloco vai tratar sobre as missões até aos confins da terra, o modelo de Antioquia, o propósito de missões e agora missões até a volta do Senhor Jesus. Diante disso, esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, aqui de Americana, e já convido você, se ainda não for, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e vamos levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. O que veremos nesta lição? Pois bem, que mensagem foi pregada acerca de Deus desde o Éden e até ao final? Quais são as mensagens e os períodos de pregação? A vinda de Jesus está ou não condicionada à evangelização de toda a terra, de todo o mundo? Será? É isso que vamos colocar. E também outro detalhe que eu quero trazer aqui nesta lição, acerca do arrebatamento da igreja. Será antes, durante ou depois do período tribulacional? Vamos dentro da palavra de Deus, dentro deste assunto que fecha este trimestre e também o ano letivo de 2023. Missões e a volta do Senhor Jesus. Pois bem, esta lição, a exemplo da lição anterior, ela tem também 2 tópicos. O primeiro vai falar alcançando o mundo até que Cristo volte e a volta de Jesus atrelada à obra missionária. É esse o último ponto que estaremos observando. Primeiramente, alcançando o mundo até que Cristo volte. Isto é missão da igreja, é ordem do Senhor Jesus, e a igreja, como já comentamos na lição anterior, a igreja triunfará. Porque lá em Apocalipse capítulo 5, nós vamos ver ali naquela visão celestial, naquele culto celestial, que o Senhor Jesus levou a João para dele participar e revelar o que haveria de acontecer no tempo final da raça humana na terra. E ali nós vimos que adoraram ao Senhor homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. O que é isso senão o triunfo da igreja do Senhor Jesus? Pois bem, dentro desse ponto, qual é a mensagem pregada acerca do Senhor nosso Deus, acerca da salvação eterna? Primeiramente, quando o primeiro casal, ele foi expulso lá do Éden, Adão e Eva, qual era a mensagem que eles pregaram à sua descendência, que ele pregaram aos seus filhos, netos e assim àquela população, toda aquela geração antediluviana? A mensagem era: nós vivíamos num paraíso, pecamos, fomos de lá expulsos, mas se obedecermos a Deus, nós temos uma promessa de lá voltar, porque o Senhor deu uma promessa, fez uma promessa para nós, que da nossa linhagem
haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. A cabeça esmagada, o esmagador da cabeça da serpente. Esta era a mensagem de promessa, de esperança que aquela população, aquela geração vivia e pregava. No entanto, nós vamos encontrar que o povo se rebelou e afastou-se de Deus. Deus desceu o juízo sobre a face da terra. Veio o dilúvio e consumiu a todos. E desta geração, o Senhor preservou a Noé e a sua família. Como disse na segunda carta de Pedro, 8 almas se salvaram. Noé e a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus filhos. Aí nós encontramos qual era a mensagem pregada pós-dilúvio. A mensagem era que o clima era outro, havia uma longevidade de dias no período antediluviano e que agora a promessa de Deus era que o Senhor havia assumido um compromisso com a raça humana de nunca mais trazer aquele mesmo juízo para afogar toda uma geração, mas havia uma promessa da parte de Deus, do resgate e da restauração de toda aquela geração. Esse tempo vai até Babel. Em Babel acontece a confusão das línguas. E em Babel o Senhor então confunde as línguas e havia então a cultura, a multiplicidade de cultura começa a partir de Babel. E a partir de Babel, qual foi a mensagem pregada? Deus então chama Abrão. E a Abrão, Deus faz promessa de uma descendência. Deus faz promessa que haveria de remir a humanidade. Ele faz a promessa de um remidor para Abrão, uma promessa de bênção a todas as famílias da terra. Após Abrão, nós vamos ver que vem a lei de Moisés. E na lei de Moisés, o Senhor manda uma promessa: aqueles que fazerem estas coisas, por elas viverão. Na lei de Moisés foi exclusiva para uma nação, aquela que Deus havia prometido a Abraão. Agora Israel estava formado. Agora Israel possuía uma lei que os ligava diretamente ao Deus Todo-Poderoso e também relacionava com esse Deus Todo-Poderoso. E a consumação da lei era a vinda do Messias. O Messias vem, a Bíblia diz lá em João, no Evangelho, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas deu a todos quanto receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Esse Jesus, que foi morto, crucificado na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia e deu uma ordem aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E disse mais ainda: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Esta foi a ordem do Senhor Jesus Cristo à sua igreja. E esta é a mensagem que pregamos, a sua volta, porque ele voltará para buscar a sua noiva. Aí nós encontramos alguns detalhes. As pessoas que servem a Cristo entram em alguns questionamentos. Nós sabemos uma coisa: haverá uma tribulação diante da raça humana, diante da história da humanidade. Nós sabemos que depois haverá ainda o arrebatamento, a vinda de Cristo, haverá tribulação, haverá arrebatamento de Cristo e haverá também algo chamado o milênio. Haverá algo também chamado o trono branco, o juízo final. Haverá também novos céus e nova terra. Diante dessas promessas, nós sabemos onde é que estamos na posição escatológica. Nós estamos na iminência do arrebatamento da igreja,
na iminência do início do período tribulacional. Quando olhamos para Daniel 9, nós vamos encontrar acerca das 70 semanas destinadas a Israel. Falta uma semana para se cumprir. Esta semana será 7 anos que Deus tratará com Israel. É o tempo que falta para o povo de Deus, assim tratado no Antigo Testamento, uma referência exclusiva ao povo de Israel. Nós vamos encontrar em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento a expressão de 3 dias. 3 dias. Primeiramente, o dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. Sempre que os profetas faziam menção do dia do Senhor, principalmente em Joel, vai falar que é dia de treva, lá em Sofonias vai falar que é dia de escuridade, vai falar em todos os profetas acerca do dia do Senhor, que é um dia de juízo, é o dia do encontro, é o dia que Deus passará a limpo toda a história de Israel, o dia do Senhor. Esse dia do Senhor será o período tribulacional, os 7 anos de tribulação, a 70ª semana, a última semana que falta para a nação de Israel. O dia de Cristo, qual será o dia de Cristo? Será o dia do arrebatamento da igreja, quando o Senhor prometeu que voltaria para buscar o seu povo, aqueles anjos que descem ali no Monte das Oliveiras, e fala: varões galileus, porque estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que foi recebido em cima voltará outra vez, e ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Também nós temos o dia de Deus. Quando será o dia de Deus? O dia de Deus está reservado ao juízo final, o grande trono branco. Ali será o dia de Deus, dia do Senhor para Israel, dia de Cristo para a igreja, dia de Deus com toda a raça humana passando pelo juízo do grande trono branco. Assim nós já posicionamos a questão dos dias. Agora, quando será o arrebatamento da igreja? Muitos dizem que a igreja de Cristo passará pela tribulação, e eu lhes afirmo, se você tem essa dúvida, eu digo a você, a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Assim como Deus preservou Noé do dilúvio, assim como Deus, ele preservou a Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, assim como ele preservou a Raabe de ser destruída lá em Jericó, o Senhor também preservará a sua igreja. É o que nós vemos em Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele promete, ali Paulo, ensinando que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós vemos o Senhor Jesus falando para João, escrevendo à igreja que estava em Filadélfia, no capítulo 2 do Apocalipse, dizendo que a igreja seria preservada do juízo que haveria de vir sobre o mundo todo. A igreja não passará pela tribulação. Aí alguém vai dizer, mas haverá salvo que não israelita no período tribulacional? Haverá. Assim como no Antigo Testamento houve salvos que não faziam parte do povo de Israel e no entanto foi salvo, como é o caso de Raabe ali em Jericó, como é o caso de Ruth, que vivia em Moabe, debaixo de uma maldição. Ela se apega à sua sogra Noemi e ela vem e torna-se então ali a bisavó do rei Davi, que ela gera através de Boaz, ela gera a Obed, que gera Jessé, que gera a Davi. E assim ela entra para a linhagem messiânica. E Ruth é a figura da igreja gentílica, assim como Noemi, a figura da igreja judaica, a igreja mãe, a igreja matriz. E chegou um ponto que ela não podia gerar, mas ela ganha a sua nora. E assim como a igreja em Jerusalém, chegou um momento que ela parou de crescer, e ela ganha então uma igreja gentílica em Antioquia, e torna-se então o mundo evangelizado e alcançado através
principalmente da igreja que estava em Antioquia. Aqui nós vemos que a igreja do Senhor Jesus, ela não passará pelo período tribulacional. Assim como nós vimos o dia de Deus, o dia de Cristo e o dia do Senhor. Durante a tribulação haverá salvos? Sim, mas não serão parte da igreja de Cristo. A igreja é aquela que será arrebatada antes do período tribulacional. Passará pelas bodas do Cordeiro, igreja de Cristo, nas bodas do Cordeiro. Ela não passará pelo período tribulacional. Aí durante a tribulação, os salvos durante a tribulação viverão e reinarão com Cristo 1000 anos, mas não serão parte da igreja, assim como aqueles mortos, que ressuscitarão, eles serão ressuscitados, glorificados, mas não farão parte da igreja de Cristo, porque a igreja já foi ali, como João viu no capítulo 5 do Apocalipse, ela já foi homenageada, ela já foi apresentada, ela já foi glorificada ao status de igreja. Aí alguém vai dizer, mas o status de um crente é maior do que o outro? Sim, assim como existe anjos, algumas classes angelicais de anjos com mais glória e mais poder do que outros anjos, assim também será os salvos, aqueles a quem Deus salvará durante o período tribulacional e a sua igreja. Deus fará distinção entre um e outro, e todo Israel será salvo no período tribulacional, quando romper com o anticristo. O Senhor então manifestará a sua glória, descerá sobre eles o espírito de oração e súplica, como está em Zacarias, e o Senhor Jesus voltará com a igreja, e ali estabelecerá a vitória para Israel, prenderá Satanás, prenderá a besta, jogará a besta e o falso profeta no lago de fogo, Satanás amarrado por 1000 anos, e terá um milênio, um período de paz, um período de gozo na terra, e a longevidade de dias voltará para a raça humana. A mesma mensagem que foi pregada por Noé, pós-dilúvio, a longevidade do período antediluviano. Esse período de longevidade voltará a acontecer durante o milênio. No final do milênio, então será estabelecido, quando Satanás será solto. Na Bíblia não diz o tempo que ele ficará solto para enganar. Eu sei que ele enganará as nações, e então o Senhor descerá e ali fará o grande trono branco, estabelecerá o grande trono branco, o dia de Deus, que Deus julgará os homens, julgará os anjos e os demônios, passarão pelo juízo de Deus no período dali, durante o juízo final. Assim nós podemos concluir esta lição, que a vinda de Jesus não está condicionada ao evangelho, à evangelização de todo o mundo. Não. A vinda de Jesus acontecerá a qualquer momento. Num abrir e piscar de olhos, o Senhor aparecerá, e nós, enquanto aqui estivermos, levemos a palavra até aos confins da terra, porque Deus, Ele já determinou, não sabemos o dia e nem a hora, mas Ele virá para buscar para si um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Assim caminharemos até que Cristo volte. Amém.